agradecimentos pela vossa prestigiosa presença. Sem mais delongas, nós vamos passar a palavra ao presidente do grupo parlamentar, o Dr. Libertino Chiaca. Angolanas e angolanos, caros jornalistas, a presente conferência de imprensa visa informar aos cidadãos sobre uma proposta de iniciativa político-legislativa para a defesa do Estado Democrático de Direito, o resgate da soberania popular e o asseguramento do regular funcionamento das instituições por meio de efetiva separação de poderes e interdependência de funções do Estado. Compatriotas, o Grupo Parlamentar da UNITA vem, nos termos da Constituição e da lei, tornar pública a proposta de iniciativa para a constituição de um processo de acusação e destituição do Presidente da República com os fundamentos seguintes. Fundamentos doutrinários. A Constituição da República de Angola é, antes de tudo, um sistema de regras e procedimentos jurídicos que asseguram a responsabilização e o exercício controlado do poder. Eu repito, a Constituição da República de Angola é, antes de tudo, um sistema de regras e procedimentos jurídicos que asseguram a responsabilização e o exercício controlado do poder. O desígnio geral do Estado Constitucional, segundo a doutrina, é que nenhum poder e nenhuma competência podem existir sem os correspondentes mecanismos de controlo e limitação. Não há dúvida alguma que a relação entre responsabilidade política e confiança é indiscutível. A responsabilidade implica uma necessária sujeição às virtudes da confiança no espaço político. A obrigação de demissão pressupõe um órgão responsabilizador com autoridade para aprovar, isto é, para promover, ou melhor, para remover das suas funções o titular do órgão político responsável. A cessação forçada de funções políticas é vista como a principal característica da responsabilidade política, que é sempre transposta para a ruptura política e não para a continuidade. Foi nesta base que o legislador constituinte da República de Angola, em nome do povo, consagrou no artigo 129 da Constituição os termos para a responsabilização política do Presidente da República. Fundamentos político-constitucionais. No ato da tomada de posse, que teve lugar a 15 de setembro de 2022, o Presidente da República em funções, João Manuel Gonçalves Lourenço, jurou desempenhar com toda a dedicação as funções de que foi investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país, defender a independência, a soberania, a unidade nacional e a integridade territorial do país, defender a paz e a democracia e promover a estabilidade, o bem-estar e o progresso social dos angolanos. Volvidos apenas 9 meses, verifica-se que a governação do Presidente da República é contra a democracia, contra a paz social, contra a independência nacional e contra a unidade da nação, pelo que a sua rejeição pela nação se traduz na mais elevada taxa de reprovação já verificada em tempo de paz. O sentimento geral dos cidadãos é que o Presidente da República em funções traiu o juramento que fez, perdeu absolutamente a confiança dos eleitores e, por isso, deve ser destituído do cargo.
sendo os deputados da Assembleia Nacional representantes eleitos pelo povo para exprimir, materializar e executar na Assembleia Nacional a vontade soberana do povo angolano, sendo a Assembleia Nacional o órgão constitucional da República constituído pelo soberano para destituir o Presidente da República das suas funções nos termos da Constituição, nós, representantes legítimos do povo, apresentamos para o efeito os seguintes fundamentos para se formular a acusação e posterior destituição do Presidente da República. Fundamentos políticos de desempenho. Constata-se, e é de facto notório, que o Presidente da República, em funções, subverteu o processo democrático, tendo consolidado no país um regime autoritário que atenta contra a paz e contra os direitos fundamentais dos angolanos. Designadamente, não há pluralismo nem igualdade de oportunidades e de tratamento das diversas correntes de opinião política no espaço público. De facto, os cidadãos são prejudicados, privilegiados, privados de direitos políticos e sociais ou isentos de deveres constitucionais e legais em razão da sua ascendência, raça, etnia, convicções políticas, língua, local de nascimento, grau de instrução, especialmente condição econômica ou social. Só há um poder efetivo numa república que funciona cada vez mais como uma autocracia. Tal subversão constitui um crime de violação da Constituição que atenta gravemente contra o Estado democrático e de direito. Enquanto titular do Poder Executivo, ao ter definido, como definiu, a orientação política do país, por via da qual o Estado foi capturado por uma oligarquia que é dirigida, mantida e controlada pelo Presidente da República para promover a desvalorização do Sistema Nacional de Educação, a aculturação estruturada da juventude, a delapidação estruturada dos recursos nacionais, o empobrecimento das maiorias, a insustentabilidade da coesão e do progresso social, o Presidente da República atentou e atenta contra a dignidade da pessoa humana, a concretização da independência nacional e contra a construção da paz social e da unidade da nação. Ao furtar-se ao cumprimento das tarefas fundamentais do Estado, identificadas no artigo 21 da Constituição, e promover em seu lugar políticas erradas de governação e bloquear a fiscalização dos seus atos de governação pelos órgãos competentes e independentes do Estado, o Presidente da República em funções, enquanto titular do Poder Executivo, pelos poderes que detém e utiliza nos termos da Constituição, tornou-se um único responsável político pela crise geral de governação que o país vive e que se manifesta nas taxas de desemprego superiores a 70%, que se verificam na camada populacional que tem menos de 40 anos. Na pobreza multidimensional, na pobreza multidimensional, na fome multiforme e generalizada, na manipulação dos preços, no assalto do Tesouro Nacional para financiar direta e indiretamente os investimentos privados da oligarquia que protege, no aumento constante e insustentável das taxas de juros, da taxa de inflação e da dívida pública, na corrupção institucionalizada de alta hierarquia, enfim, no empobrecimento estrutural e contínuo dos angolanos. Ao promover, manter, consolidar e cristalizar a partidarização e controle direto ou indireto, aberto ou velado,
das instituições do Estado por um partido único, o Presidente da República, com flagrante desvio ou abuso das suas funções, ou com grave violação dos inerentes deveres, destrói, altera ou subverte o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido, nomeadamente os direitos, liberdades e garantias estabelecidos na Constituição da República de Angola, na Declaração Universal dos Direitos do Homem e noutros documentos internacionais vinculantes subscritos por Angola. Existem fortes evidências de coação contra órgãos constitucionais, designadamente a Assembleia Nacional, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, o Banco Nacional de Angola e os tribunais, da parte do Presidente da República, que atentam contra o regular funcionamento das instituições da República. Relativamente ao Poder Judicial, há evidências claras de interferência do Presidente da República, controle, instrumentalização e manipulação dos juízes dos tribunais superiores, para além de que o Presidente da República não defender a Constituição, não ter exatamente o mesmo procedimento em relação aos dois juízes conselheiros presidentes que alegadamente atuaram à margem da lei. Referimos-nos ao Tribunal Supremo e ao Tribunal de Contas. Eu repito, relativamente ao Poder Judicial, há evidências claras de interferência do Presidente da República, controle, instrumentalização e manipulação dos juízes dos tribunais superiores, para além do Presidente da República não defender a Constituição, ao não ter exatamente o mesmo procedimento em relação aos dois juízes conselheiros presidentes que alegadamente atuaram à margem da lei. Referimos-nos ao Tribunal Supremo e ao Tribunal de Contas. Há igualmente evidências bastantes de violação dos princípios constitucionais da transparência, da boa governação e da responsabilização da parte do Presidente da República na execução do Orçamento Geral do Estado. É facto notório o recurso abusivo ao procedimento de adjudicação direta de contratos públicos e um incremento assustador nas violações às normas de execução orçamental, nas unidades orçamentais dirigidas e orientadas pelo titular do Poder Executivo. Estão a ser autorizados pagamentos sem o visto do Tribunal de Contas, legalmente exigido, enquanto são promovidas operações de tesouraria ou alterações orçamentais proibidas pelo princípio constitucional da boa governação. Há relatos de factos documentados que constituem ofensas à dignidade da pessoa humana e a outros direitos, liberdades e garantias fundamentais praticados sistematicamente por agentes do Estado, pertencentes aos órgãos de inteligência e segurança do Estado, ao Serviço de Investigação Criminal, ao Serviço Penitenciário e à Procuradoria-Geral da República, todos eles dependentes do Presidente da República. O povo soberano afirma possuir evidências credíveis da prática de execuções sumárias de cidadãos, de negação da justiça, sequestro, roubo e atos de corrupção por agentes do Estado responsáveis por assegurar as garantias do processo criminal e dos direitos dos cidadãos. Eu repito, o povo soberano afirma possuir evidências credíveis da prática de execuções sumárias de cidadãos, de negação da justiça, sequestro, roubo e atos de corrupção por agentes do Estado responsáveis por assegurar as garantias do processo criminal e dos direitos dos cidadãos detidos e presos. Aumentaram igualmente as evidências de atos de corrupção ativa e passiva
no seio de titulares de cargos políticos dependentes do Presidente da República, que mesmo depois de receber denúncias, queixas e reclamações diversas, manifesta inação, tolerância, conivência ou desdém. Tendo o Presidente da República admitido publicamente que persegue adversários políticos com recurso aos instrumentos e instituições públicas pagas pelo erário, tal configura igualmente atitude de atentar gravemente contra o regular funcionamento das instituições. Em conclusão, foi deste modo que o Presidente da República, em funções, no exercício das suas competências constitucionais e contrariamente ao juramento que proferiu a quando da tomada de posse, construiu, consolidou um regime político assente na subversão do Estado e da lei, na corrupção institucionalizada e num sistema de valores que atenta contra a dignidade humana e contra a independência nacional e a unidade da nação angolana. Cientes de que a presente iniciativa traduz a vontade geral do povo angolano, na qual se funda a República de Angola, e que a mesma se manifesta, ou melhor, a mesma se justifica plenamente para a salvação da pátria, da democracia e do futuro das futuras gerações, tendo como objetivo a salvaguarda da dignidade humana e numa sociedade justa, democrática e reconciliada consigo mesma, nestes termos e nos demais de facto ou de direito que o plenário da Assembleia Nacional decidir acrescer, os deputados subscritores vão apresentar ao plenário da Assembleia Nacional a presente iniciativa para o processo de acusação e destituição do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Eu repito, cientes de que a iniciativa traduz a vontade geral do povo angolano, na qual se funda a República de Angola, e que a mesma se justifica plenamente para a salvação da pátria, da democracia e do futuro das gerações vindouras, tendo como objetivo a salvaguarda da dignidade da pessoa humana numa sociedade justa, democrática e reconciliada consigo mesma, nestes termos e nos demais de facto ou de direito que o plenário da Assembleia Nacional decidir acrescer, os deputados subscritores vão apresentar ao plenário da Assembleia Nacional a presente iniciativa para o processo de acusação e destituição do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Luanda, 19 de julho de 2023. Grupo Parlamentar da Unidade. Minhas senhoras e meus senhores, concluída a explanação ora apresentada, passamos então para o momento de interação entre os jornalistas e pedir aos caros jornalistas que identifiquem-se igualmente o órgão que estão vinculados. Osvaldo Carrolho, TV 8, Jornal Folha 8. Bom, ouvi atentamente a explanação, aquilo que na verdade é a proposta apresentada pelo presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. E nela diz que o MPLA capturou as instituições, é um Estado, transformou Angola num Estado totalitário, autoritário. A minha questão é, a primeira, como é que isto na prática, porque
teoria é sempre bonito, a prática é que é um terror. Como é que isto na prática se efetiva, já que é um Estado totalitário, autocrático, ou seja, o grupo parlamentar da UNITA vai pegar, vai queixar o MPLA, o próprio MPLA? Muito obrigado. Boa tarde, João Silva da Angola. A minha questão é a seguinte: o grupo parlamentar faz parte desta legislatura e o processo que se conhece como para indicação ou cessação de funções do chefe de Estado é por via de eleições. E também, no caso de traição, quando comprovada. Não tendo a UNITA, para já, maioria parlamentar, como é que conta conseguir uma aprovação para que tal se efetive? Bem, só temos 10 questões e nós agradecemos. Penso que a comunicação é clara. Caro jornalista da TV8, Folha 8, como o processo vai se efetivar? A segunda questão do jornalista da Angola, a UNITA não tem maioria parlamentar, como é que a UNITA conta dar seguimento a este processo? Na prática, uma pergunta em duas. Senhores jornalistas, caros compatriotas, nós, deputados da Assembleia Nacional, estamos a dizer deputados da Assembleia Nacional, não estamos a dizer deputados do grupo parlamentar da UNITA. Nós, deputados da Assembleia Nacional, juramos defender a Constituição, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Isso é o que nós juramos. Também juramos velar pela boa execução das leis. Só para citar estes dois exemplos. Partindo deste princípio, o compromisso assumido com o povo não é compromisso assumido com os partidos, porque a nossa pátria está acima dos partidos. O povo está acima dos interesses de grupos. O povo é o soberano. Partimos desse princípio, entendemos, estamos absolutamente convencidos que deputados de outros grupos parlamentares, o grupo parlamentar do MPLA, o grupo parlamentar misto, PRS, FNLA e a representação do Partido Humanista de Angola vão se juntar de forma patriótica à iniciativa do grupo parlamentar da UNITA. Nos termos da Constituição, e para responder ao equívoco levantado pelo seu jornalista em golpe, o Presidente da República tem um mandato de 5 anos, sim senhora, tem, sim senhora, mas a própria Constituição estabelece, no artigo 129, que o Presidente pode ser instituído. E as razões são bastantes. Se o Presidente violar a Constituição e as leis da República, pode ser instituído. Se o Presidente da República agir contra os direitos fundamentais, sem interferir no regular funcionamento dos órgãos, das instituições do Estado, pode ser instituído. Se o Presidente da República não defender, não promover, não salvaguardar o exercício efetivo dos direitos de cidadanias, pelo contrário, os seus auxiliares ou ele próprio violar, atentar contra a dignidade da pessoa humana, pode ser instituído. Temos provas bastantes, temos evidências bastantes que apontam para essa situação. O país não pode continuar nesta situação, não pode. O país está a dizer basta. E aqui é importante dizer que nós somos intérpretes da vontade geral do cidadão. Nós não estamos aqui para falar em nome próprio. Estamos aqui para falar em nome da vontade geral, em nome da vontade do povo. O processo é feito, eu diria, em 3 momentos. Primeiro, a iniciativa. A iniciativa compete
a 1/3 dos deputados da Assembleia Nacional. Portanto, 73 deputados de efetividade de funções podem efetivamente desencadear o processo. E o grupo parlamentar da UNITA, só o grupo parlamentar da UNITA tem mais de 1/3 para começar. Desencadeada a iniciativa, para sua aprovação, precisamos de um quórum de 2/3. Portanto, são 147 votos. E nós estamos conscientes que nos termos de regimento, tanto nos termos da lei, quando se tratam de processos individuais ou nominais, a votação é secreta. Portanto, em consciência, os deputados da nação, sem compromissos partidários, sem agenda de subversão, vão agir de acordo com o interesse geral, colocar um ponto final ao mandato desastroso do presidente João Lourenço. Sim, senhor. Aprovada a iniciativa por 2/3 dos deputados da Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional encaminha o processo para o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Supremo. Portanto, os dois órgãos de soberania, nessa altura, os dois tribunais, em função das matérias da acusação, cada um julga em função do seu âmbito, da sua competência. Questões de legalidade, obviamente, vão ser julgadas pelo Tribunal Constitucional. Os crimes, outros crimes vão ser julgados pelo Tribunal Supremo. Então, aqui também estamos convencidos que, em consciência, os juízes da República vão agir no interesse da República. Não vão agir no interesse de grupos, nem no interesse de uma pessoa. Portanto, estamos convencidos que o processo vai ser devidamente encaminhado. Não havendo mais nada, muito obrigado.